No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria a nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. O que você mais protege, defende na sua vida? O seu casamento? O seu status? A sua fama? O que mais você protege? O que você mais tem cautela? É uma questão que você e eu temos. Cada um de nós cautelamos, protegemos algo. E o que é isso? Bem, o que Jesus fala sobre isso? Porque ele fala de se proteger. Agora, o quê? O que você acha que deve se proteger? Observe. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, havia ali milhares de pessoas próximo de Jesus, com os discípulos, tanta gente que umas atropelavam umas nas outras. E Jesus falou para os seus discípulos, interessante, que ele não falou para as pessoas que estavam seguindo ele. Ele falou para os seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Você sabe que a hipocrisia é aquilo que faz a pessoa que finge sentir o que não sente. Apresenta até uma opinião que não possui, ou seja, que não concorda. É uma característica, um comportamento de uma pessoa falsa, dissimulada, que finge, que tem capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros. Isso é o que representa, o que significa o hipócrita. Ele não é honesto. Ele tem o hábito de basear-se na demonstração de uma virtude ou de um sentimento que não existe. Ou seja, falso, fingido, que tem aquela farsa, desonesto e que não é sincero. Grave, não é? Pois é, e por que Jesus está falando para ter cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia? Porque os fariseus, eles tinham uma postura de que eram de Deus, que cumpriam com as suas obrigações, que cumpriam com os seus deveres, aparentemente. Mas, no fundo, não cria, não se lançava, de fato, de verdade, naquilo que eles diziam. Eles preocupavam mais com a sua postura diante dos homens do que propriamente
a verdade. Então, eu pergunto para você, será que o seu cuidado, será que você tem cuidado de não se fazer de uma pessoa desonesta? Será que você tem esse cuidado, talvez, de aparentar uma pessoa que você não é, que finge crer e não crer, que não fala toda a verdade? Bem, essas perguntas que mencionamos aqui é para que você visualize quais as características que você tem apresentado. É muito fácil se fazer aparentemente de Deus, mas na realidade ser outra pessoa. Nós estamos vivendo em dias onde há muitas falsidades. Você sabe que tem perfil falsos. Você sabe que tem pessoas que apontam o erro através de notificações falsas. Até notícias falsas nós temos hoje em dia. Ou seja, o engano tem aumentado cada vez mais porque as pessoas querem aparentar uma coisa que elas não são. E isso também tem acontecido dentro das igrejas. E eu faço essa pergunta: você tem tido esse cuidado para você não ser falso? Porque a falsidade é uma coisa que quer aparentar para os outros, que não fala toda a verdade, que esconde os seus sentimentos. Bem, vamos deixar uma trilha musical aí para você pensar e avaliar, porque se você quer a verdade, você vai procurar. Se você não quer a verdade, obviamente você vai se contentar e dizer assim, eu sou da verdade. E você não vai conferir. Bem, a minha fé tem muito cuidado com a minha alma. Então, eu estou sempre me observando. Bem, vamos a uma trilha musical e já voltamos. Hipocrisia é algo muito comum nos nossos dias, até mesmo dentro das igrejas. Jesus disse para os seus discípulos que faziam a obra para eles terem esse cuidado, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Muitas pessoas, por fazerem a obra de Deus, elas se enganam, baseando a sua vida no que elas fazem para o próximo. Elas
estão ali ajudando, evangelizam. Diante das pessoas, é uma pessoa até tem uma referência de uma postura de Deus. Mas lá na sua intimidade, ou seja, no seu momento a sós, não é a mesma pessoa. Então, tem pessoas que falam palavrão, mas lá na igreja não falam palavrão. Lá na atividade delas, elas são uma pessoa de Deus, aparentemente, mas ela ou ele tem segundas intenções, olha para homem, olha para mulher, com o intuito de se relacionar, né? Às vezes até mesmo casado. Tem vários tipos de hipocrisia, que aparentemente tem uma postura de Deus, mas, vamos dizer, por detrás é outra pessoa, é uma pessoa fingida. Sabe falar das coisas de Deus, mas no fundo não crer. Jesus disse o seguinte: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Todas essas pessoas que enganam, elas têm um tempo de validade, porque elas não conseguem enganar por toda a vida. Sempre será descoberto, sempre vai ser sabido o que ela fez. Está escrito isso na Bíblia. Então, talvez você pensa assim, poxa, eu pensava que todo mundo que vai na igreja são pessoas sinceras. Não, nem sempre. Tem pessoas que alcançam milagres, são gratas pelas conquistas que almejaram, que alcançaram, mas no seu interior não mudaram. Outras pessoas se orgulharam por causa de uma posição na igreja. Então, tem mais responsabilidade e passaram a focar a sua própria vida naquilo que faz diante dos homens e não naquilo que é. Essa é a situação da hipocrisia. A hipocrisia olha para o que é visto pelos homens a fim de ser aprovado, mas não tem esse cuidado pelaquilo que tem sido. E essa situação, você e eu, podemos escolher. Nós podemos escolher ser sincero ou podemos escolher enganar. Podemos aparentar uma coisa que não somos. E quem é quem? Bem, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes nas escuras, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Então, saiba o seguinte, que até o que você diz nas trevas será ouvido à luz. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Toma a sua vida, ouvinte, com cuidado,
Porque você escolhe quem você quer ser, sincero ou hipócrita. E Deus vai respeitar. Se você escolhe ser hipócrita, você vai enganar até um certo tempo. E você vai colher as consequências. Se você escolhe ser sincero, você talvez sofra as consequências dessa sinceridade. Porque você fala a verdade, você é transparente, mas você vai colher as consequências de que nada em oculto, ou seja, você não ocultou nada, você trouxe à luz, você foi verdadeiro, você procurou a verdade. E você acha o quê? Você está ao lado de Deus ou ao lado do diabo? Obviamente que quando você é sincero e você busca a verdade, você está ao lado de Deus. Você está ao lado da luz. Então, observe e cuide da sua alma, porque ela fala sobre você, das suas escolhas.